Atacante colombiano entra na mira do Goiás para a temporada de 2024, ser uma boa aposta jovem no futebol local, 23 anos de idade, ficou livre no mercado após uma rápida passagem também no futebol chileno. Quero trazer os detalhes sobre as suas principais características de jogo e se pode ou não ser um nome confiável para a realidade da Série B. Da mesma forma, comentar sobre a partida de logo mais contra o Craque em Catalão. Será que o técnico Zé Ricardo deverá poupar jogadores visando o clássico contra o Vila Nova? Essa sequência também maluca de jogos com o calendário, né, da Federação Goiana, dos estaduais, algo já tradicional no futebol brasileiro. Acho que é sim válido, digamos, um rodízio nesse momento da temporada. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e para apostar nesse jogo contra o Craque é na Pix Brasil, que te dá R$20 de graça para começar a palpitar, como por exemplo, uma vitória do Goiás fora de casa está pagando 1,57 a cada real apostado. Um empate nessa partida, 3,20. Nos outros jogos da rodada, Vila Nova e Aparecidense, um empate 3,25. Vitória do Vila em casa, 1,50 também. Boa cotação, por exemplo, você apostando vitória do Goiás e do Vila, por exemplo, nesta rodada. Iporá e Morrinhos com um empate a 3,25 e vitória do Goianésia contra a Jataiense, 1,74. Essas e todas as outras cotações, os jogos do futebol goiano, os outros estaduais pelo Brasil e internacional, você encontra lá na Pix Brasil. Todas as informações, resgate esse valor pelo link da descrição e também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a partida entre Craque e Goiás às 19h30 desta quarta-feira no estádio Genevino da Fonseca, ou também esta partida que eu tenho uma opinião assim, que o Goiás poderia buscar algo diferente, dar uma reformulada, uma repaginada dentro da equipe. Sei que o rendimento cairia, mas por ser um campo tradicionalmente pesado, lá na Rifértil Arena, também com os naming rights, e também essa sequência de jogos, né? Desde que começou o Campeonato Goiano, ele não para, né? Acho que, se eu não estiver enganado, é só da antepenúltima para a penúltima rodada que dá uma pausa de 4 dias, né? Jogando a cada final de semana, por exemplo. Mas é uma sequência muito maluca de jogos. Então acaba que esse desgaste dos jogadores no começo de temporada é algo muito natural. Até mesmo daqueles que a gente já sabe o seu potencial, como por exemplo o Sander, o Sidmar também, que vem sendo poupado. Se o Sidmar precisasse jogar, fosse o único zagueiro no Goiás, ele estaria em campo. Mas tendo essa cautela no seu reaparecimento, digamos assim, dentro da equipe. O Wellington também, que fez todos os jogos até aqui como titular, deverá sim ser poupado para esse duelo contra o Craque. Eu também teria um pouco de cuidado em relação ao Juninho, não é porque tem o clássico no final de semana, obviamente acaba ficando na mente do jogador, já tem o clássico contra o Vila no domingo, mas ainda é a primeira fase do estadual, os mesmos 3 pontos contra o Craque valem os mesmos contra o Vila Nova. A grande questão é que vejo que a sequência foi de fato muito pesada para o Goiás, que iniciou os seus trabalhos não tem nenhum mês, né? Foi no dia 5 de janeiro. Colocando aqui as dúvidas, o Sander ainda é um incógnita, já que ele teve um incômodo no treinamento antes, né, no pré-jogo, ali no aquecimento contra a Aparecidense. Se ele não jogar, o Luiz Henrique fica na lateral esquerda. Eu manteria o Luiz Henrique ali improvisado também por mais uma partida. No restante, o que a gente pode colocar de incógnitas? O Dieguinho também fez vários jogos, até começou como reserva, né? Se eu não estiver enganado, foi contra o Anápolis. No ataque, o Alano também vem participando de vários jogos. Eu tentaria dar, por exemplo, uma possibilidade para o Anderson Oliveira e o Getúlio disputando posição com o Brenner Culano. Segundo informações do pessoal da Feras do Esporte, uma provável escalação do Goiás é a seguinte: Tadeu no gol, o Everton na lateral direita, que participou também de todos os jogos, Anthony da mesma forma e o Ian Souto também. Lateral esquerda com o Sander ou o Luiz Henrique. Meio de campo, Juninho, o Wellington e Dieguinho. Ataque com Vinícius, Getúlio e Alan. Esta provável escalação do técnico Zé Ricardo. Acho que o Nathan Melo vai ganhar uma oportunidade no meio de campo na vaga do Wellington, e lá no ataque eu preservaria o Alano na parte técnica. Pode não estar tudo isso, mas também vem jogando com muita frequência. Eu teria um pouco de cautela
nesse jogo pesado, difícil também, contra a equipe do craque. Na lateral direito, o Everton acaba sendo a única opção, talvez dando chance, por exemplo, para o Diego Caito, jogador das categorias de base. Na zaga tendo o Antony e o Ian Souto como os prováveis até aqui, tá? Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito de rodar o time. O técnico Zé Ricardo diz que não é a favor, por exemplo, desta filosofia. Acho certo, por exemplo, ele ter as suas convicções para o início de temporada, ver se o Alan vai dar certo, ver se o Getúlio também, são duas apostas, por exemplo, desse momento do técnico Zé Ricardo, mas pela sequência inúmera de jogos, né, um em cima do outro, meio de semana e final de semana, eu acho que é totalmente válido você rodar o elenco. Pelo lado do craque, que está na penúltima colocação do estadual, somou apenas 2 pontos dentro da zona de rebaixamento, 2 empates. Vem de um empate contra o Anápolis fora de casa por 1-1, contra o Vila Nova em casa acabou perdendo por 1-0, jogo difícil, e empatou com a Aparecidense também em casa. Na estreia, até um resultado surpreendente, foi derrotado pela Jataiense lá em Jataí, pelo placar de 2-1. Uma provável escalação do técnico Wagner Lopes, aquele mesmo, você lembra dele? Teve uma passagem rápida pelo Goiás no Goianão de 2015, com Clériston no gol, goleirão experiente, ex-Vila Nova e Iporá, da Silva, Correia, Márcio Luiz e o Matheus Silva na linha de defesa, meio de campo com o Jonathan, já estava no Goianão do ano passado, Bruno Henrique e Júlio Guilherme, no ataque com Thiago Pará, Campana e o Toninho. Esta formação do técnico Wagner Lopes, que o craque chegou sim com peças mais experientes no campeonato, até aqui não vem dando resultado, né? O time na parte de baixo da tabela, na minha opinião, não será rebaixado. Acho que o Morrinhos começou muito mal, dificilmente irá se recuperar. Eu colocaria o Morrinhos junto com o Iporá nesta condição, né, de favoritos, por exemplo, hoje ao rebaixamento, apesar que o Iporá todo mundo coloca igual o Cuiabá, né? Todo ano coloca como um dos prováveis ou o principal rebaixamento e acaba nunca caindo. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa a respeito desta partida. Espero um jogo um pouco truncado, principalmente se o Zé Ricardo poupar alguns jogadores. O entrosamento nesse momento acaba falando mais alto, mas visando não só o clássico, como falei, mas uma temporada por completo. Hoje o jogador, por exemplo, que pode se machucar ou até mesmo tendo um problema de lesão ou mais grave, como foi o Brenner Culano na temporada passada, ele pode fazer muita falta, por exemplo, olhando o cenário mais difícil que é a Série B do Brasileirão. Lembrando que após esse duelo, na quarta-feira, ali por volta das 9h30, eu volto aqui com vocês para falar na live esse bate-papo ao vivo aqui no YouTube do Goiás News. Seguindo no nosso vídeo, quero falar sobre o interesse do Goiás para contar com um jogador colombiano na sequência da temporada. Estou falando sobre o Yorman Zapata, acho que é essa pronúncia, colombiano que tem apenas 23 anos de idade, ponta esquerda revelado nas categorias de base da Universidade Católica no futebol chileno e revelado pelo Magallanes, lá do Chile também, de Santiago, onde começa como profissional na temporada de 2019. Mesmo sendo colombiano, jogou toda a sua carreira no futebol chileno, ele que é natural da cidade de Cali e já na temporada seguinte, em 2020, tendo um bom destaque com 23 jogos e 4 gols marcados. O Magallanes, que para quem não conhece, um clube que foi uma sensação rápida no futebol local, se eu não estiver enganado aqui agora, o Magallanes ele sai da Série B do Chile em 2022, consegue uma campanha espetacular, conquistando o título da Copa do Chile na temporada daquele mesmo ano e participando, por exemplo, da pré-Libertadores na temporada passada também, até caiu para a Copa Sul-Americana, enfrentou, por exemplo, o Botafogo, se eu não estiver enganado, foi na fase de grupos, tá? Então o Magallanes que teve sim, um bom destaque nas últimas temporadas. No ano de 2023, o Zapata, pelo Magallanes, disputou 38 jogos com 7 gols marcados e 3 assistências. Na Libertadores foram 3 partidas e 1 gol marcado. Na Sul-Americana, 2 gols e 1 passe para os seus companheiros. Até mesmo quando eu estava lá em Santiago, eu queria ter ido, por exemplo, em algum jogo, né, do Magallanes ou de qualquer outro, mas não deu, né? Lá é muito difícil para você comprar ingresso, você tem que comprar ele online, até aí tudo bem. Mas com um cartão do Chile, aí fica muito difícil, né, para o cara estrangeiro chegando lá. Nenhum cartão aceita, então para mim foi uma dificuldade tremenda. E na época o Magallanes também estava jogando em uma outra cidade, acho que era em Concepción, por conta de algumas reformas no seu estádio. Se eu tivesse ido, até poderia ver, por exemplo, o Zapata
dentro de campo, cara a cara, né? O que eu posso trazer aqui para vocês? Só lembrando, essa informação foi confirmada pelo jornalista Vitor Pimenta. Um abraço para o Vitor, do Mais Goiás. No último final de semana, o interesse do Goiás, a princípio ainda não evoluindo, por exemplo, para uma proposta oficial. Lembrando que outro jogador contratado pelo Goiás, essa informação também do Vitor Pimenta, o zagueirão uruguaio, o Martin Reia. Já gravei um vídeo falando sobre ele, ex-Danúbio, vou deixar na tela final. Sobre esse outro jogador colombiano, ponta esquerda, o Yorman Zapata, o que eu pude ver dele, é um jogador que faz sim muitos gols. Acho que isso já é um começo para um Goiás que tem uma deficiência gigantesca, não só de centroavante, mas também dos seus jogadores de beiradas, né? Se a gente pegar, por exemplo, as últimas edições do Campeonato Brasileiro, até mesmo contando a Série B, o Goiás não conseguia ter 2 jogadores do seu ataque com mais de 5 gols, 6 gols, sabe? Isso é um absurdo para uma realidade de um time tão tradicional e que acostumou revelar vários jogadores. Eu acho que a última vez que isso aconteceu, talvez 2019, aquele ataque com Michael, Rafael Moura e Leandro Bárcia, que os gols eram até bem distribuídos. Depois daquilo, quando tinha um Aleph Manga, por exemplo, o Bruno Mezenga não deu tão certo. Aí chegou o Nicolas, né? Acho que o Nicolas também conseguiu quebrar um galho. Naquela Série B ele acabou marcando 6 gols. 2022, o Dada Belmonte e o Vinícius muito discretos, né, em números na Série A, tendo só a referência do Pedro Raul. E no ano passado a gente não teve nada, né? Então acho que o Zapata, em questão de números, ele marcou, por exemplo, 7 gols nesse ano, 8 gols na temporada de 2022, 11 em 2021 e mais 4 em 2020. Jovem, livre no mercado, acharia sim uma boa opção, tá? Acredito que um jogador que poderia sim ser titular em uma realidade de Série B, tem bastante velocidade, principalmente pelo lado esquerdo. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Zapata na última temporada no futebol chileno. Vocês podem observar que está bastante preenchido, segundo o SofaScore, mais pelo lado esquerdo, né, no campo ofensivo de fato. Lá na ponta esquerda, bastante agudo, bons dribles curtos, geralmente tende mais a cortar para dentro, mas é um jogador que, por exemplo, sofre muitas faltas também. E esta inclinação natural, o jogador é destro jogando na esquerda, marca muitos gols também com as duas pernas, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. Bons dribles, jogador para puxar, por exemplo, contra-ataque, e já tem experiências internacionais, como na Copa Sul-Americana e também na Libertadores desse ano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Yorman Zapata? Dos 38 jogos que ele fez na temporada passada, foi titular em 29 deles. O que você pensa a respeito de jogadores estrangeiros e esta opção no mercado? Acho que o Goiás precisa de 2 pontas para chegarem e serem titulares. Tem essa dúvida em relação ao Zapata, porque ainda não jogou aqui no futebol brasileiro, mas vendo os seus números, acho que seria um jogador interessante. Não sei se um titular absoluto, não sei se arrebentaria na Série B, mas faz sim sentido se tratando de um jogador 100% à disposição no mercado. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e para apostar no jogo contra o Crack, terão R$20 gratuitos para começar a palpitar. Resgate esse bônus da Pix Brasil, o link aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!